Meu nome é Marta de Almeida Gil, eu sou paulistana, socióloga e sou coordenadora do Amancai, Instituto de Estudos e Pesquisas. O Amancai é uma ONG, foi fundada aqui em São Paulo em 1989. E o nosso objetivo, a nossa missão na vida é trabalhar com informação, porque a informação é que move a ação. Se a gente dividir a palavra, né, senão é um detalhe, é um fiapo, mas não leva a uma ação. A deficiência entrou na minha vida desde pequena. Eu costumo dizer que foi com a cegonha, porque eu nasci numa família, meu pai tinha uma deficiência física. Ele tinha uma perna um pouquinho mais curta que a outra, então ele balançava um pouco quando andava, né? E aí minha irmã casou-se com minha mãe, nós tiveram 2 filhas, eu sou a mais velha. E a minha irmã mais nova, ela tinha uma luxação coxofemoral. Então a condição da deficiência fazia parte desde que eu nasci, né? E meu pai era uma pessoa super alegre, super alto astral, veio para São Paulo, ele era um rapaz do interior, veio para São Paulo, casou-se com minha mãe, uma moça bonita, sem deficiência, que não era muito comum na época, né? E tiveram 2 filhas. Ele trabalhou a vida toda, fez concurso, foi aprovado na Caixa Econômica Federal. Então, a deficiência sempre fez parte do meu cotidiano. Essa pesquisa foi muito importante para mim, porque primeiro me fez chegar perto do assunto de pessoas com deficiência visual, que não faziam parte do meu cotidiano direto, né? E segundo, porque eu comecei a entrar nessa área e a perceber a importância da informação. Porque foi um trabalho voluntário que eu fiz durante alguns anos com a Fundação Projeto Rondon. Então eu fiz um questionário como socióloga, organizei um questionário, e dava uma capacitação para os estudantes, e eles iam a campo, entrevistavam, devolviam, e eu lia, analisava os relatórios, os questionários, depois escrevia um livrozinho, um livretinho a respeito. E aí ficou muito claro para mim a importância da informação, e da informação principalmente para as pessoas mais simples, porque o Projeto Rondon atuava em municípios mais carentes dos estados, né? Então a maior parte das pessoas que eram cegas, elas não conheciam Braille, nunca tinham ouvido falar no sistema Braille, né? A maior parte ficava em casa ouvindo rádio, ouvindo a televisão, né? Não trabalhavam, não estudavam, nada. E uma das perguntas que me chocou muito, me surpreendeu muito, na verdade, né? Foi em relação, a gente tinha uma pergunta aberta para a pessoa: por que você acha que você ficou cego, né? E as mulheres, a grande maioria das mulheres diziam assim: não, é porque quando eu estava nova, eu tive um filho, eu quebrei o resguardo. Naquela época precisava, uma mulher depois de dar à luz, deveria ficar deitada na cama 40 dias e tomando canja, ou comendo algumas coisas muito leves e tal. Agora, a gente estava falando de pessoas muito simples, muito humildes, muito pobres, que não podiam ficar 40 dias na cama. Imagina, às vezes terminava de dar à luz, dali a 1, 2 dias já voltava a trabalhar, né? E canja, ela comia o que tinha, né? Mas a culpa das mulheres de ter quebrado o resguardo, e elas atribuíam a cegueira, mesmo que tivessem ficado cegas com 50, 60 anos, atribuíam uma culpa de ter quebrado o resguardo. Então, uma coisa muito pesada para elas, né? E provavelmente eram cidades muito pobres, muito pequenas, não tinham um oftalmologista. Às vezes vinha uma oftalmologista de uma cidade maior, né? E talvez muitas delas tivessem catarata, talvez elas pudessem ter sido operadas e voltado a enxergar, né? E essa percepção da falta da informação e dos resultados tão graves na vida da pessoa, isso tudo me motivou a trabalhar com informação.
O Amancai foi assim, uma iniciativa muito inovadora, em alguns casos, em alguns sentidos, né? Primeiro, trabalhar com informação. Não era, nessa época, isso era 1989, a questão da informação não estava tão forte como está tão presente no nosso dia a dia hoje, né? Então, o que se dizia era que as pessoas com deficiência, nossa, que pena, vão para uma instituição e fica lá. Havia algumas grandes instituições aqui em São Paulo e em outras cidades brasileiras, né? E essas instituições muitas vezes tinham um internato, tinha uma escola lá dentro, tinha uma parte de esportes, quadras, às vezes até piscina, né? Então era como se fosse uma pequena sociedade, e aí a família ia visitar no fim de semana, tal, né? E era isso que a gente não tinha tinha pouquíssima informação. E o Amancai vem justamente no momento de mudança, que a questão da informação está ficando mais presente, a internet começa a chegar no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Então a gente pegou essa onda, exatamente da importância e a informação, e o desafio era achar informação, porque a gente tinha que produzir informação e ficar procurando. E aí, só que como nós sempre trabalhamos em rede, ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? A gente sempre tinha alguém que chegava e trazia alguma informação também. E aí a gente foi fazendo bancos de dados. Então, teve uma vez eu trabalhando na universidade, na USP, né? O motorista do nosso coordenador conhecia o meu trabalho e ele chegou um dia todo feliz, uma página de revista arrancada, com o endereço de uma escola para crianças com deficiência. Ele disse: olha, dona Marta, eu vim trazer porque aqui foi uma informação, acho que a senhora não tem ainda, né? Que ele foi acompanhar o coordenador, uma vez, uma consulta jurídica, tal, e tinha umas revistas na sala de espera. E ele folheando a revista, achou a informação, pediu licença, arrancou a página e trouxe para mim. Então, a gente, aos poucos, a gente também foi, estou falando a gente porque era uma equipe, não era eu sozinha, né? A gente foi criando uma cultura e um interesse e a importância da informação. A Reintegra era a sigla, né? Rede de Informações Integradas sobre Deficiências, né? E estava localizada lá na USP por conta da parceria, né? Eu tinha o apoio da Choca, uma bolsa da Choca para desenvolver o projeto. Nós começamos a recolher informações, a coletar informações, tratá-las, estava começando a internet, então a gente ainda tinha aqueles computadores grandes, antes do Windows, enfim, faz muito tempo. E aí a gente começou a fazer bases de dados e também a gente tinha em papel, um suporte em papel, né? Que é para as pessoas, para a informação circular. A gente usava muito, mandava muita informação pelo correio. Do lado do prédio que eu estava na USP, tinha uma agência do correio, facílimo. Então, a gente imprimia muita coisa, muitos artigos, e aí a gente começou a mandar informação, um movimento como do coração. A gente mandava informação e aí a gente ia sendo alimentada por informações também. A inclusão atualmente está crescendo, é um processo, né? Nem sempre é tão rápido como a gente gostaria, mas a gente vai indo. Então, eu acho que a gente tem vários exemplos muito claros, pensando na cidade, porque o direito de ir e vir é um direito de todo brasileiro, tem ou não uma deficiência. A quantidade se a gente começar a reparar, estacionamentos reservados para pessoas com deficiência, né? Tanto em prédios públicos, supermercado, enfim, em vários lugares. Os aeroportos com toda uma infraestrutura. A gente tem o piso tátil, que indica a orientação para a pessoa com deficiência visual. Em muitos lugares, nós temos uma quantidade de matrículas que está crescendo, o número de matrículas de alunos com deficiência, tanto no infantil, no maternal, até a universidade está crescendo. Ainda não é o que a gente gostaria, mas é uma curva que está sempre ascendente, está sempre subindo, né? No emprego,
também as pessoas com deficiência. O Brasil tem uma legislação maravilhosa, né? E nós estamos com aproximadamente 500 mil de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, com carteira assinada, fundo de garantia, férias, enfim, tudo certinho, e ganhando o mesmo salário dos outros. Então a gente vai vendo muitas iniciativas, né? Peças de teatro com recursos de acessibilidade, filmes também, carnaval, tem lugares que você fica camarotes com acessibilidade, onde você pode ter um intérprete de Libras, por exemplo. Enfim, a inclusão está permeando os aspectos da vida social. Um dos fatos mais marcantes e mais gratificantes da minha vida aconteceu como uma época que eu fui consultora para o Banco Mundial. Na época, o Banco Mundial, entre 2002 e 2004. Nessa época, o Banco Mundial estava com um presidente e estava muito preocupado com a questão do HIV/AIDS, né? Porque nós não tínhamos ainda todos os remédios que o pessoal chama de coquetel, mas não tem nada a ver com coquetel de bebidas alcoólicas, claro, né? Então, o número de pessoas afetadas ainda era muito grande. E ele se deu conta que, no caso das pessoas com deficiência no mundo inteiro, com raríssimas exceções, não tinha informações sobre educação sexual, sobre prevenção, né? Era como se as pessoas com deficiência fossem assim uma espécie de crianças eternas que nunca iam se interessar por ter uma vida sexual, por casar, por ter uma família, ter filhos. Então, não se falava. O sexo era um assunto muito delicado, muito tabu, na verdade. Já era difícil falar para um filho ou uma filha sem deficiência. Com um filho com deficiência, nem passava pela cabeça, né? E o que aconteceu, infelizmente, era uma tragédia anunciada, uma quantidade de mortes muito grande. E aí assustou muito. Nos Estados Unidos tinha uma universidade, existe ainda uma universidade chamada Gallaudet, que é uma universidade só para pessoas surdas. E aí o índice de mortalidade lá foi muito alto, chamou muito a atenção. A gente por falta de informação, de prevenção. Então eu fui convidada a fazer parte de uma equipe com consultores durante 2 anos e nós viajamos para vários países da América Latina e da América Central também, alguns, né? E o que a gente viu, e preparamos todo o material para cada tipo de deficiência, e esse material foi preparado junto com pessoas com deficiência, para a gente saber se a gente estava se comunicando bem, né? E o que a gente viu que o Brasil estava muito na frente. A gente era um assunto que para nós, claro que ainda era tabu, até hoje não é assim tão fácil, embora a gente já tenha avançado muito, né? Mas na América Latina e na América Central não se falava mesmo. Então as oficinas que a gente fazia e o material todo que a gente levava e tinha preparado, né, foram muito, muito importantes para eles. E muita resistência também, né? Ainda uma visão de, não, eternas crianças, eles não têm nenhum impulso, nenhuma sexualidade, enfim, né? O Mancai foi contratado pelo Instituto Carrefour para fazer, porque veio uma demanda do Carrefour de Ribeirão Preto. O Carrefour de Ribeirão, a loja tinha sido multada por alguma razão, que nem sei, não interessa. E aí e a multa, aí as mães de crianças autistas souberam. E aí elas foram falar com o secretário assim, olha, nós precisamos de ter, os professores aqui estão precisando de informações, eles não estão sabendo lidar com os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos vão para a escola, que eles tenham acesso a uma educação e tal. Então, o pessoal, enfim, me conhecia o trabalho do Mancai e nós fomos contratados, né, para fazer
para preparar um material pedagógico, informacional, e não só para crianças autistas, mas para todos os tipos de deficiência. E foi um trabalho super legal. Nós fizemos junto com o município, então a Secretaria de Educação de lá nos indicou três escolas, e escolas de periferia, lá de Ribeirão, e escolas com crianças, com alunos com deficiência, né? Nós preparamos todo um material e trabalhamos com rodas de conversa. Primeiro nós quisemos conversar com pais e mães ou cuidadores de crianças daquela escola, alunos daquela escola com deficiência. E aí a gente levantou, nós tínhamos uma série de perguntas tal, e nós levantamos tinha algum problema de relacionamento com os coleguinhas, com a professora, se tinha o que era, o que eles estavam achando, como é que estava sendo o desenvolvimento educacional, enfim. Aí pegamos, e aí eles contaram uma série de questões, nós gravamos em vídeo e em áudio. Fizemos depois uma outra ação, com outra turma de pais e mães de alunos daquela escola sem deficiência, que a gente queria escutar como é que eles viam a inclusão, né? E os filhos deles, como é que era? Brincavam com os coleguinhas, não brincavam? Enfim, qual era a opinião deles? E eram as mesmas perguntas. Depois fizemos uma terceira roda de conversa com toda a equipe escolar, da diretora à merendeira. Então, como é que era o relacionamento? Juntamos tudo isso. Voltamos para São Paulo, começamos a escrever, eu escrevi junto com uma amiga, a Regiane Silva, e cada capítulo que a gente escrevia, com um tema específico, nós devolvíamos para Ribeirão Preto, para a Secretaria de Educação dar uma olhada, o que elas estavam achando, estava claro, atendia, enfim. Para o USP de Ribeirão Preto também, com algumas professoras especializadas, e para mães, que voluntariamente se quiseram ler e ir acompanhando. E assim nasceu o Guia do Educador Inclusivo, que tem 7 capítulos, está disponível para download gratuito na internet. Atualmente, a gente está vendo que os autistas que estavam muito desconhecidos, o autismo é uma síndrome, foi identificada bastante recentemente. Então, informações ainda estão sendo elaboradas e estudadas. É um assunto muito novo e atualmente está muito em evidência, né? Mas há questões, por exemplo, da interseccionalidade, que ainda não estão muito bem trabalhadas, no meu ponto de vista. O que eu quero dizer? O conceito de interseccionalidade diz o seguinte: ninguém cabe dentro de uma caixinha só. Eu sou mulher, mas eu sou branca, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou socióloga, enfim, eu uso óculos, eu tenho uma série de características. Eu não sou, lá para dizer, mulher, diz pouco de mim, né? Então, o conceito de interseccionalidade, ele começa a ver, existem pessoas negras que também têm deficiência. Então, eu preciso considerá-las assim, eu não posso apagar a cor, ou apagar, entre aspas, a deficiência, né? A gente tem um olhar mais para o todo, né? Então, tem algumas deficiências que ainda são pouco conhecidas e numericamente não são tão significativas, e a gente acaba não tendo muito conhecimento. Por exemplo, a surdo-cegueira, né? Que é a pessoa que tem ao mesmo tempo uma surdez e uma cegueira, e ela pode ter isso em graus variados. Ela pode ter só um pouquinho de perda auditiva e ter uma perda visual um pouco maior. Enfim, tem várias gradações. É um grupo que ainda está pouco conhecido, pouco estudado, a gente muitas vezes nem nomeia, né? Pensando na interseccionalidade também, indígenas com deficiência. Muito recente, esse ano, foi a primeira vez que eu recebi matérias jornalísticas
apresentando duas moças indígenas com deficiência física, as duas, né? E um rapaz indígena surdo. Eu estou nessa área há tanto tempo e eu nunca tinha visto uma matéria sobre uma pessoa indígena com deficiência. E claro que tem, deveria ter, porque a deficiência faz parte da condição humana. Indígenas são humanos, obviamente, então é muito, mas assim, são invisíveis. Né? Então, a gente ainda tem muito, a inclusão é um processo, a gente ainda tem muito a descobrir, muito a conhecer. Né? Eu acho isso fascinante. Uma das coisas que eu tenho maior orgulho de falar é sobre a legislação brasileira sobre inclusão de pessoas com deficiência. O Brasil se destacou muito desde a elaboração da Convenção, o nome é comprido, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Né? Todos os países do mundo pertencentes à ONU se reuniram para escrever a convenção. E a delegação brasileira brilhou. Ela foi, muitas do que está lá, do conteúdo que está lá, das sugestões, das diretrizes, dos princípios, dos valores, foram trazidos pela delegação brasileira. O Brasil assinou a convenção e depois ele incorporou a convenção à nossa Constituição Federal. Então essa convenção é mais do que uma convenção, ela faz parte, é uma emenda constitucional, faz parte da lei magna do nosso país, né? Bom, mas o Brasil aí deu um outro passo e esse é super importante. E até onde eu sei, né? Nós somos o único país dos 192 países da ONU que fizeram essa lei, que é a lei de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa lei, que a gente fala, como o nome é muito comprido, muitas vezes a gente usa só a sigla, LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Né? A LBI, o grande avanço dela é que ela pega os princípios, as diretrizes da convenção e transporta para a lei. Então, por exemplo, a convenção tem um artigo que diz assim: é proibido discriminar pessoas com deficiência em razão da sua deficiência. Tá bom. Se eu sou uma prefeita, eu olho aquilo e digo, legal, não posso fazer nada. Mas eu concordo, acho que não pode discriminar mesmo, não é legal. A LBI pegou esse artigo e diz assim: é proibido discriminar pessoas por razão da sua deficiência e há penalidades. Então, multa, prisão. Né? Então, eu pego um princípio, a LBI pegou um princípio e trouxe para a terra, ela concretizou. Disse, olha, então assim, se você não... tem uma penalidade. É crime e tem uma penalidade, porque senão não seria crime. Todo crime tem uma penalidade, né? Então esse é um avanço muito grande e é fantástico. Eu acho que a gente precisa conhecer, aliás, ler a convenção. É super fácil de ler, não tem aquela linguagem que a gente chama de juridiquês, né, que é toda enrolada e tal. É uma linguagem muito tranquila. E aí nós deveríamos conhecer, sabe? Ler mesmo, porque são os nossos direitos, né? A gente, para lutar pelos nossos direitos, a gente precisa saber que eles existem. Pois é, como eu disse logo no comecinho, o objetivo do Amancá é trabalhar com educação e trabalho. Mas aí no finzinho de abril do ano passado, de 2024, as enchentes no Rio Grande do Sul começaram a ter notícia em jornal, na televisão, nas redes e tal. E eu fiquei muito mobilizada e preocupada sobre o que poderia estar acontecendo com as pessoas com deficiência lá no Rio Grande do Sul. E aí a mídia não tinha nenhuma notícia, não falava sobre elas, o resgate, se elas estavam em abrigo, enfim, a gente não tinha nenhuma informação. E comecei a perguntar para amigos lá do Rio Grande do Sul, que trabalham também com a inclusão, como é que estava a situação. E aí, assim, as pessoas estavam se organizando em cima
do acontecimento, né? Então, por exemplo, a PUC do Rio Grande do Sul fez um curso rápido de língua, com palavras da língua de sinais, de Libras, referentes a resgate e tal. E enfim, iniciativas da sociedade civil. E eu comecei a receber fotos de celular de familiares ou de amigos mostrando situações de resgate, ou de pessoas idosas numa cadeira de rodas ou pessoas cegas. Graças a Deus foram resgatados, mas foram resgatados na base da boa vontade, sem nenhum treinamento, sem nenhuma forma adequada para tratar, para manusear essas pessoas, para lembrá-las. As pessoas também não estavam preparadas. Por exemplo, há pessoas que tomam medicação contínua. Na hora de ser resgatado, elas estavam tão tensas, tão preocupadas, muitas não lembraram de medicação. Muitas farmácias estavam alagadas. Então, muita gente ficou com pouca medicação ou com nenhuma medicação, para dar um exemplo, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa. E aí o que eu fui constatando, mais uma vez, foi a importância da informação. Então, juntei um grupo de amigos voluntários, nós profissionais de muita qualidade, nós escrevemos um projeto, né, pensando em todas as etapas, desde a preparação, a comunicação. O mundo está mudando, o clima mundial está mudando, a gente precisa saber disso e precisa se preparar, né? Até toda a parte, conversar com autoridades, poder público, o resgate propriamente dito, conversar com defesa civil, com corpo de bombeiros, como resgatar uma pessoa com deficiência, né? Os cuidados que precisam ter, os abrigos, como é que eles precisam ser, o mínimo de acessibilidade para acomodá-los, o banheiro, enfim. E depois pensar na parte emocional pós-evento, porque passar por uma situação dessas é muito extrema. Eu recebi depois informações, por exemplo, tinha gente que depois, no Rio Grande do Sul, depois que a enchente já tinha passado, a água já tinha baixado, elas não queriam sair do abrigo, como se o abrigo fosse um útero, de um lugar de segurança para elas, porque elas não sabiam o que elas iam encontrar, como é que ia estar a casa delas, se ainda existia a casa delas, como é que está, o que tinha acontecido, o que ia ser delas, né? Como é que elas iam tocar a vida. Então essa parte pós-evento também é muito importante. E depois nós, conversando, né, sempre, porque a gente não faz nada sozinho, nós percebemos que há um outro desdobramento possível do projeto, que aí não tem tanto a ver com o clima, mas tem a ver com resgate. Então, por exemplo, o metrô, nós estamos na cidade de São Paulo, tem uma grande rede metroviária, né? Os funcionários do metrô precisam estar capacitados. Se o trem parar, por exemplo, dentro de um túnel e as pessoas precisarem sair, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão guiar um cego? Se uma pessoa autista entrar em crise, se descontrolar, um cadeirante, como é que eles vão? Precisa carregar? Não dá para carregar? Enfim, quais são os procedimentos, né? E isso, além disso, a gente quer ir um passo mais adiante para documentar tudo isso e falar com o poder público, porque a gente precisa ter políticas públicas. Nós temos uma legislação maravilhosa, né, como eu disse, mas a gente precisa ter políticas públicas específicas, né, para esse caso. Então é isso que a gente está super empenhado agora. Eu gostaria de falar de empatia, porque como a gente diz, como diz o termo, pessoa com deficiência. Então olhar em primeiro lugar a pessoa, é uma pessoa que está ali. Qual é o nome dela? O que ela gosta? Torce para algum time de futebol? Gosta de contar piada? Gosta de ler? Enfim, é uma pessoa. A deficiência faz parte da condição dela, mas não a define totalmente. Então, esse recado eu acho que é muito importante, que eu gostaria de deixar. Além disso,
Perguntar, quando a gente encontra cada vez mais as pessoas com deficiência estão saindo mais, estão circulando mais, a cidade está ficando mais acessível. Falta ainda, mas está mais acessível, as pessoas estão andando, circulando. Se encontrar uma pessoa com deficiência, pergunta, você precisa de alguma ajuda? Primeira coisa é perguntar, ela pode não precisar, né? Ou se ela quiser, sim, ai que bom, preciso sim da sua ajuda. A próxima pergunta é, como é que eu posso te ajudar? São as duas perguntas de ouro e são os dois recados que eu gostaria de dar, porque se esse mundo for mais humano, ele vai ser muito melhor para todos nós, com deficiência, sem deficiência.